Olá, tudo bom? Meu nome é Vânia Medeiros, eu sou professora na Abrat, eu sou terapeuta holística, ministro alguns cursos de tarô e um deles é um curso de terapeuta em tarô. A formação de terapeuta é através do tarô. Eu vou responder para vocês, falar com vocês, na verdade, sobre uma mensagem da Rosemary, que ela fala sobre o perdão, né, e a dificuldade dela em relação a perdoar. E por que eu vou escolher esse assunto para falar com vocês? Porque na verdade esse é um assunto que todos nós em algum momento temos dificuldades, né, para lidar com o perdão. Como perdoar, né? Então, como ela diz, o que eu estou fazendo errado, né? Onde eu estou errando? Então, Rosimari, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você consegue se perdoar? Porque esse é o ponto de partida, né? A gente precisa se perdoar. Só depois que a gente se perdoa, depois que a gente aprende que a gente é capaz de se perdoar, a gente então começa a perdoar com mais facilidade todas as pessoas, né? Aqueles que de alguma forma nos fazem mal, aqueles que de alguma forma nos prejudicam, nos magoam, né? Então esse é o princípio, né? A gente precisa primeiro ter essa habilidade com a gente ser capaz de se perdoar. Quando a gente é capaz de se perdoar, então tudo fica mais fácil, né? Então analisa isso, se pergunta, você se perdoa? Você consegue se perdoar quando você se depara com alguma situação que você faz e não aceita que fez errado, né? Você se perdoa? Então esse é o começo, esse é o caminho para você, né? Outro ponto é a gente pensar no seguinte, na compaixão, né? Ter compaixão e de novo, né, por nós e pelos outros, porque na verdade todo mundo erra, né? Nós erramos, conscientes e inconscientemente nós também erramos, né? Ou por inocência ou por irresponsabilidade, mas a verdade é que isso é do ser humano. O ser humano erra, né? Então por que não ter compaixão? Por que não perdoar aquele que erra, né? Todos nós merecemos o perdão, entende? E todos nós erramos. Não tem como a gente exigir que as pessoas não errem, né? E aí a gente tem um outro ponto que é importante para a gente analisar, que é o seguinte: nem sempre as pessoas fazem as coisas de verdade, de fato, para nos ferir, para nos magoar, para nos ofender, né? Elas fazem as coisas de acordo com a necessidade delas, com a vontade delas, com a motivação delas. E aí a gente está ali, no caminho, de repente, daquela pessoa. Mas ela está fazendo só a única coisa que ela sabe fazer. Ela está fazendo só o que ela pode fazer, né? Então, por isso da compaixão. Porque como aquilo é a única coisa que ela sabe fazer, é a única coisa que ela pode fazer, né? A consequência foi algo que nos feriu e nos afetou, mas não necessariamente ela quisesse fazer aquilo, entende? Então a compaixão, entender que todo mundo erra, né? E entender principalmente que as pessoas fazem as coisas por si e não por conta de nós, de outras pessoas no caminho delas, né? É a motivação, entende? Então, cada um olha para o seu objetivo e segue na direção daquele objetivo. E às vezes as pessoas no caminho são feridas. Então, a compaixão nos ajuda, né? A entender que cada um fez o que pôde, cada um fez o que sabia. Existem duas frases que eu gosto muito, que na verdade uma forma da gente analisar algumas coisas, que é assim: no momento você se pergunta, por que comigo? Né? Por que comigo? Por que aquilo aconteceu comigo? E aí depois você diz assim, ainda bem que foi comigo. Aquelas pessoas que em algum momento você achou que te feriram, que te magoaram, no final das contas elas te ajudaram, elas te fortaleceram, elas te deram um material para você se tornar alguém melhor de alguma forma, alguém mais forte de alguma forma. E aí você usa aquilo na tua vida
Você descobre que aquilo que você usou, por conta daquela situação que você viveu, te tornou uma pessoa melhor, te fez conseguir algo que até então você não tinha conseguido, nem tinha tentado, né? Então aí você diz, ainda bem que foi comigo. Então eu gosto muito disso, né? Por que comigo? Ah, eu sou vítima, por que comigo? E aí você sai da vítima, você perdoa, você deixa de se sentir vítima, você usa tudo aquilo que você aprendeu e você diz, uau, ainda bem que foi comigo. Cresci, evoluí e me libertei. Me libertei da dor, me libertei da mágoa, me libertei do rancor, compreendi, aceitei a limitação da pessoa, compreendi que ela fez o que ela sabia fazer, me libertei, tô livre seguindo a minha vida. É assim. Então esse, na minha visão, é o caminho, tá bom? Então compaixão, perdão por você mesma, perdão por todos. E aí, ó, liberdade. Por que comigo? Ainda bem que foi comigo, tá bom? Beijo, minha querida. Fiquem bem todos vocês. Até mais.